Está entrando no ar, a partir de agora, o programa Encontro com Jesus. Um programa voltado para a palavra de fé, esperança e otimismo. A apresentação, Roberto Bernardo, do Centro de Estudos da Doutrina Espírita Caminho de Luz. Olá, queridos ouvintes, queridos amigos, minhas queridas amigas, votos de paz, de bem, que Jesus e os benfeitores espirituais possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre com muita alegria que me dirijo a cada um de vocês nessa parceria semanal que o Centro Espírita Caminho de Luz de Itapoá, Santa Catarina e a Rádio itapoanoar.com.br deseja a cada um de vocês, ouvintes, parceiros, internautas dessa emissora do bem na internet, que ajuda a construir um mundo melhor. Que nós possamos, todos unidos em oração, com muita gratidão em nossos corações, darmos sequência e início mais uma vez ao nosso programa Encontro com Jesus. E como sempre, para começar o nosso programa, vamos à nossa oração inicial, que com certeza vai nos harmonizar, nos equilibrar, para que possamos estarmos sempre com muita fé, com muito amor, seguindo os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão maior. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amado. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Que linda oração, né, meus irmãos? A gente se sente confortado pela esperança que brota em nossos corações e de podermos, algum dia, colocar em prática o que o nosso irmão Francisco de Assis nos recomenda através dessa oração que nos enche de muita paz e de muita harmonia. Dando continuidade ao nosso programa Encontro com Jesus, vamos agora ouvir o Evangelho todos os dias, as mensagens que traz o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir, meus irmãos. Despertar com o Evangelho. Leitura da obra Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Trecho do capítulo 21, item 8. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes. Ide sempre sem temor, afastai cuidadosamente tudo o que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno.
Viajores, só por pouco tempo mais estareis nas trevas e nas dores da privação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que efêmeros apenas vos encantavam no espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois Ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente. E seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que, finalmente, chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Passamos agora, meus irmãos, a nossa parábola, a interpretação das parábolas do Evangelho de Jesus, onde temos a interpretação na voz de Rafael Siqueira. E hoje ele nos traz a parábola Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Vai nos trazer a interpretação daquilo que Jesus quis nos dizer através dessa parábola, nos esclarecendo para sabermos realmente o que a mensagem de Jesus nos trouxe de conhecimento, de exemplo, através dessa parábola. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Vamos ouvir, meus irmãos, a interpretação dessa linda parábola. Sobre uma proposta do Cristo: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ela está citada algumas vezes nos evangelhos, mas eu tirei a citação de Mateus no capítulo 5, no verso 15, quando assim Jesus nos diz: nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio ou alqueire, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. No primeiro momento eu quero trabalhar o significado dessas expressões. O que é uma candeia? Para tanto, eu vou me valer de notas de rodapé do Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias, que para mim é uma versão confiável, que Haroldo Dutra, que é um grande amigo nosso, um orador espírita, fez do texto em grego do Evangelho, traduziu para o português, trazendo-nos uma versão bem confiável para os dias da contemporaneidade. Vejamos o que é uma candeia. Lâmpada de barro, alimentada por óleo, azeite de oliva, utilizada nas residências e no templo. A candeia é uma lâmpada. Na época de Jesus, nós não tínhamos luz elétrica, nós não tínhamos outra forma de iluminação senão a candeia. Em verdade, a candeia era utilizada durante a noite para iluminar a casa e durante o dia. Como é que se fazia? As casas em Israel, elas tinham uma espécie de clarabóia na sua parte central, de forma que a luz do sol entrasse e iluminava os cômodos. Então, durante o dia, a luz do sol. Durante a noite, a candeia. E a candeia também era utilizada para iluminar o templo. E o que era uma candeia? Era uma pequena peça de cerâmica com um pavio. E no fundo dessa candeia havia azeite. Percebam a importância do azeite na cultura judaica. Porque o azeite, ele vem da prensa da azeitona, que sai ali o azeite. Ele tem pelo menos 3 serventias. Nós podemos utilizar o azeite para fazer o alimento, para temperar o alimento. O azeite também era utilizado para ungir os reis nos rituais do templo, e o azeite igualmente era usado como líquido inflamável, porque se colocava no fundo da candeia, se acendia o pavio e ele iluminava. Então, candeia, objeto utilizado para a iluminação. Fazendo uma espécie de comparativo com os dias atuais, uma lamparina, algo que ilumina o ambiente. E vocês poderiam me perguntar, o que é o módio ou o que é o alqueire em algumas traduções? Tem 2 significações. A primeira, medida romana de aproximadamente 35 litros. Aqui no Brasil, gente, o alqueire tem uma medida agrária para medir terra, mas na época de Jesus, lá na Palestina, era uma medida correspondente a 35 litros. Primeira significação. Segunda significação,
O vocábulo também designava o vasilhame, utilizado para guardar o azeite, cuja capacidade em litros era aproximadamente igual ao da unidade de medida, ou seja, 35 litros. Então, o alqueire ou módio, 35 litros, mas também designava o vasilhame, que cabia nele 35 litros de azeite. E olha que detalhe interessante da nota. Na Palestina, era costume guardar a candeia apagada debaixo dessa vasilha. Então, Jesus se valia dos tempos e dos lugares para dizer para as pessoas: ninguém pega uma candeia que é feita para iluminar e coloca debaixo do alqueire ou do módio, que é o vasilhame. Por quê? Vamos trazer para os dias atuais. Se eu pego uma vela ou uma lamparina e coloco debaixo da mesa, debaixo da cadeira, ela vai iluminar? Não. O que Jesus está propondo? A candeia somos nós. A candeia é você que está me ouvindo, ouvinte da Web Rádio Fraternidade. Onde quer que você esteja, Jesus espera que você ilumine, que você seja a luz na vida das pessoas. Ninguém pode se esconder. Ninguém pode se ocultar. Por essa razão, Jesus já nos dizia: vós sois a luz do mundo. E ninguém pega uma candeia e esconde, assim como ninguém esconde a luz do sol. Muitas pessoas poderiam perguntar: mas Rafael, isso não é orgulho? Vejam, muitas pessoas se escondem temendo o orgulho, temendo a vaidade. Mas o orgulho ou vaidade é quando a gente começa a se comparar com as outras pessoas e achar, por exemplo, que eu falo melhor, que eu pinto melhor, que as minhas coisas são melhores, sempre em detrimento da outra pessoa. Aí eu fico vaidoso, orgulhoso de mim mesmo. O que Jesus propunha é: se eu sei fazer algo, apresente-se e faça. Exemplos. O que seria do mundo se não fossem os cozinheiros? Como teríamos as boas comidas? Como teríamos aquele detalhe especial que vem da cozinha? Imaginemos nós se o cozinheiro fica em casa: não vou cozinhar não porque eu não quero aparecer. Não, pelo contrário, apareça. Faça a melhor comida de forma a colocar os seus fluidos, o seu carinho, para que aquela comida traga satisfação às pessoas. Daí, se você é um professor, dê aula. Se você é um cantor, cante. Não se ache melhor do que ninguém, mas cante e encante o mundo. Se você sabe fazer poesia, faça as poesias. No nosso ambiente espírita, se você já consegue fazer um estudo na casa espírita, faça, não se esconda. Vejo tantas pessoas que dizem assim: eu ainda não estou preparado. Mas o preparo vem com o estudo e com a prática, e a gente só pratica fazendo. Lembro-me da primeira vez que José Raul Teixeira me chamou para fazer uma palestra espírita. Meu filho, estude o Evangelho e faça uma palestra. E eu: Raul, eu não vou fazer uma palestra. E ele me perguntou: por que, meu filho? Só farei uma palestra no dia que eu falar igual a você. Então, meu filho, você não quer fazer uma palestra, você quer se comparar comigo. Mas veja, você é Rafael Siqueira, eu sou Raul Teixeira, pessoas diferentes. Então, estude o Evangelho, fale de Jesus para as pessoas, coloque o seu carinho e o seu entusiasmo. E eu aqui estou hoje falando para você. Então, se você consegue fazer uma palestra, faça. Se você consegue fazer um estudo, faça. Se você é daqueles trabalhadores da casa espírita que gostam de ir dar uma mensagem, receber alguém que chega na casa espírita, faça, porque isso é iluminar o mundo. Nunca me esquecerei dos versos de Amélia Rodrigues, quando ela nos propõe: nós somos pirilampos na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Veja, nós podemos iluminar com um bom dia, com um sorriso, com um abraço. Nós só não podemos nos omitir, achar que a gente deve ficar guardadinho dentro de casa, porque assim eu não sou testado no meu orgulho. Que a gente faça o que a gente sabe fazer, que a gente se apresente para o trabalho, sem temer o julgamento das outras pessoas. Queridos irmãos, chegamos àquele momento tão aguardado em que, após ouvirmos o nosso programa Encontro com Jesus, até este momento, em que com certeza cada um já sente esse envolvimento das energias de cura, de amparo, que nos fortalece, que nos acalenta e que nos dá força e coragem para seguir avante. Esse momento em que agora, já preparados, conectados com Jesus, nós vamos fazer a nossa vibração
de cura através das cirurgias espirituais realizadas no perispírito, no corpo espiritual de cada um dos nossos irmãos, e com muita fé, com muito amor, com muita resignação e humildade, nesse momento, se dirige a Jesus, o médico dos médicos, o médico das almas, o nosso irmão maior. Então que nesse instante cada um possa se recolher num local tranquilo, no seu lar, aonde estiver, para que não sofra nenhuma interrupção. Coloque ao seu lado uma garrafa com água, uma jarra, um copo, para que os nossos médicos espirituais, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, em nome de Deus, em nome de Jesus, possa colocar o remédio certo, a medicação que você precisa. Então, neste momento, meus irmãos, iniciamos a nossa vibração de cura e cirurgias espirituais e pedimos: Senhor, nesta garrafa de água, coloca o remédio perfeito que cada um de nós que está doente necessite, de acordo com a misericórdia de Deus e de todos os nossos irmãos que vamos pensar, nos nossos irmãos que estão no leito de um hospital, pelos nossos irmãos que se encontram nos seus lares em recuperação, estejam eles onde estiverem, recebam neste momento a bênção da sua cura, na força dessa corrente da fé e da esperança, em nome de Jesus, o médico dos médicos, que nos disse que para ele não existe doença incurável. Então que nós possamos nesse instante, meus irmãos, com nossos corações cheios de fé, de esperança, de humildade, nessa conexão com o médico dos médicos, nosso irmão maior Jesus, sob a proteção da nossa Mãe Santíssima Maria, que nós possamos, nesse instante, colocarmos nossa mão direita sobre o local onde se encontra a sua doença. Se doer todo o seu corpo, que você coloque sua mão direita sobre o seu coração e com muita fé, com muita esperança, você vai abrir seu coração, você vai conversar com Jesus, que já se encontra ao seu lado. Você vai dizer a Jesus as suas queixas, você vai dizer a Jesus tudo aquilo que te dá medo, as suas dúvidas, os seus medos. Você vai dizer, meu irmão, tudo aquilo que vai no fundo do seu coração e da sua mente, para que você possa ser aliviado, que você deixe que a esperança e o amor penetrem em seu coração. Nesse momento sublime, de muita paz e de muita harmonia, nós vamos conectarmos com Jesus. Você vai dizer a Ele, você vai fazer a sua súplica com muita humildade, com muita fé, sem nada exigir, mas submetendo a sua vontade, a cura da sua doença, seja do espírito ou do seu corpo físico. Mas não se esqueça que toda cura acontece no tempo de Deus e não o nosso. Por isso, meu irmão, tenha fé, tenha esperança e confie em Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, abençoa todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram com muita fé. Ajuda para que os benfeitores espirituais, em seu nome, possam ser instrumentos das tuas energias, ajudar-nos a praticar a caridade, percorrendo o caminho do bem. Diminui nosso cansaço, o sofrimento, os dramas íntimos,
Abençoa cada um de nós, dando-nos a alegria de viver e saúde espiritual para o bem. Permite que as tuas lições encontrem guarita em nossas almas, para que sejamos felizes e alegres. Ó Senhor da vida, dá-nos a tua concessão de bondade, de carinho, auxiliando nesse momento difícil nosso lar, nossa família, nossos entes queridos e toda a humanidade que sofre. Pedimos por nós próprios, por aqueles a quem amamos, pedimos pelos nossos inimigos que trabalham mentalmente ou fisicamente contra nós, por aqueles que não gostam de nós, aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Oremos por eles. Ajuda o amigo celeste a terem paz. Queremos te pedir pelos enfermos irrecuperáveis, os que são portadores de doenças dolorosas e lastimáveis. Ainda queremos pedir-te, amigo divino, pelos suicidas que tanto sofrem, dessas almas que se perdem na ignorância do autocídio e padecem aflições por não terem tido paciência de enfrentar as vicissitudes que anteciparam a sua viagem de volta para o mundo espiritual. Ajuda-nos a servir. Abençoa a nossa casa, aqueles que frequentam, aqueles que nos ajudam. Encoraja-os, faz-os ditosos. Ainda te pedimos, Senhor, em favor de todos aqueles que ignoram a verdade, que se impõem na condição de sépticos e materialistas, estão equivocados e despertarão um dia. Ajuda-os. Ajuda também a nossa água a adquirir as propriedades das bodas de Canaã, mudando de estrutura e proporcionando o bem-estar. Te pedimos pela paz do coração, pela nossa paz interior, a paz pelo nosso lar, a paz no Brasil, a paz na terra. Ó divino amigo, pela paz no mundo. Te pedimos pelos que estão sofrendo as angústias da guerra, pelos que estão sofrendo as injustiças, os encarcerados, os criminosos resgatando dívidas. Nós te pedimos que nesse momento os nossos guias e anjos guardiões possam nos beneficiarmos a fim de sermos fiéis ao ensinamento de Jesus através do seu Evangelho redivivo de amor. Agradecemos ao Pai Celestial, a Rosa Mística de Nazaré, a Ti, Jesus amado, aos benfeitores que cuidam de nós. Agradecemos pela oportunidade dessa comunhão com Deus. Que assim seja. E que nesse momento, em que a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes já começa a deixar o vosso lar, aonde realizou as cirurgias espirituais, no seu corpo espiritual, aonde se localiza a verdadeira causa da sua doença, para que você assim, no tempo de Deus, alcance a saúde que você precisa e que você necessita. Que possa nesse instante, meus irmãos, cheio de fé, de esperança, de muita paz, seguir em frente, sem desanimar, sem fraquejar. E não se esqueça que você não está sozinho, que apesar de suas dores e suas aflições, Jesus, o meigo Rabi da Galileia, o nosso irmão maior, se encontra ao seu lado, te fortalecendo para vencer todas as batalhas que advirem no seu caminho. Que você possa sentir essa paz, essa energia, esses fluidos salutares. E que você mantenha a esperança em dias melhores. E a certeza que nesse dia, Jesus, mais uma vez, esteve ao seu lado, através dos seus benfeitores espirituais, da equipe médica, do médico dos pobres e dos humildes, o nosso querido benfeitor, o médico dos pobres necessitados,
o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que com sua equipe fez as cirurgias espirituais e levou a cura que você necessita. Mantenha sua fé inabalável nos desígnios de Deus. Tenha aceitação, tenha resignação, tenha humildade, e que no tempo de Deus a sua cura será efetiva. Esperança. Guarde a certeza que dias melhores virão. Ajuda. Aguarde no bem sempre. Tenha certeza que as dores passarão, deixando as marcas para o Cristo de aprendizado e paz. Tendes esperança. Deus não desampara, Jesus não nos abandona. Mãos amigas surgirão, uma nova alvorada surgirá radiante. Guarde o amor e aguarde o labor do bem, e a felicidade reinará. Afinal, devemos saber que não importa se a esperança é a última que morre, mas tem que ser a primeira que nasce. Chegamos ao final do nosso programa Encontro com Jesus. Temos a certeza que já nos sentimos fortalecidos, envolvidos por essa paz que vem de Deus, que vem de Jesus. Sentimos uma alegria imensa em nossos corações por recebermos esses fluidos salutares de cura, essas energias que nos dão a certeza da presença do nosso irmão maior Jesus. Agradecemos a todos que ficaram conosco até este momento e pedimos a Deus que possa envolvê-los em muita luz, em muita paz e muita harmonia. Em nome de Deus e sob a supervisão da Mãe Santíssima, dos Espíritos Nobres que seguirão até nossas casas e permanecerão conosco, em nome do bem, encerramos o nosso encontro com Jesus. Até a próxima quinta-feira, às 19 horas, e domingo às 10 horas, o nosso encontro com Jesus.